Shalom, que a graça do Senhor esteja sobre você e sua família nesse dia. Hoje é o dia de perdoar, da nossa jornada de 40 dias de oração. Eu quero ler com você o texto da palavra de Deus em Mateus 5, 23 e 24. Diz assim: portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar e se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a tua oferta e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, e então volte e faça a sua oferta. Interessante. Será porque Deus não bateu nas costas de Adão depois que ele pecou e disse: está muito bem, vamos começar tudo de novo? Não. O Senhor agiu com justiça em relação ao pecado de Adão. Isso quer dizer que muitas vezes nós deixamos de perdoar alguém porque nós queremos colocar nós mesmos a nossa justiça e pensamos, aquela pessoa não merece o perdão, não é justo eu perdoar. Mas, na verdade, quando nós pensamos sobre a questão do perdão, nós podemos pensar que só Deus é quem pode exigir justiça. Portanto, Ele, que é a própria justiça, tem essa capacidade. O que uma pessoa que ofendeu a outra deve fazer, segundo a Bíblia? Isso que está aqui. Se ela vai ofertar, por exemplo, ela deve se lembrar de que ofendeu alguém, mesmo sem querer. Ela não deve ofertar, ela não deve servir, ela não deve fazer nada para o Senhor sem antes se reconciliar com aquela pessoa. A falta de perdão, ela se manifesta às vezes até em doenças físicas e doenças emocionais. Você sabia disso? Então, muitas vezes alguém pode ter uma forte dor na perna, por exemplo, porque não perdoou alguém. E também a falta de perdão é a base para que fortalezas malignas se instaurem na nossa vida. Portanto, se você tem consciência que alguém está magoado com você, você deve buscar essa pessoa e pedir perdão a ela. Mas e se o ofendido foi você? Então a palavra de Deus também deixa claro que, em primeiro lugar, você não deve comentar com outras pessoas que aquela pessoa te ofendeu. Você deve procurá-la e falar diretamente com ela e dizer: olha, você me ofendeu. Isso vale inclusive para os relacionamentos familiares, entre marido e esposa, quando muitas vezes um machuca o outro sem que o outro saiba e aquela pessoa então fica muito magoada. Mas não conversam sobre isso, preferem um silêncio, prefere a separação. Então cabe à parte que foi ofendida procurar a parte ofensora e colocá-la ela a par de que ela está magoada. A Bíblia diz: se teu irmão pecar contra ti, vai entre ti e ele só. E se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. É interessante que perdoar é diferente de restaurar a amizade ou a posição. Em Lucas 17, 3 e 4, o Senhor Jesus diz assim: se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. Percebe essa parte? Se ele se arrepender, isso quer dizer que muitas vezes alguém peca contra nós, mas não se arrepende. Por exemplo, imagine que você emprestou R$500 para uma pessoa. Chegou o dia dela pagar e ela não pagou. Então, você foi até ela e disse: olha, você está me devendo R$500. Aquela pessoa vai ficar com raiva de você, vai te chamar de avarento. Ela se ofendeu com você, mas na verdade ela não cumpriu o que ela fez. Ou seja, ela não se arrependeu também. Mas suponha que essa pessoa venha pedir de novo dinheiro. Você não tem obrigação de emprestar. Ela não cumpriu o que ela prometeu e não se arrependeu. Portanto, a pessoa só se arrepende quando reconhece o erro e quando faz diferente daquilo que fez em princípio. Que Deus te abençoe, que você tenha um coração perdoador hoje.